Vamos lá, senhores, vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca da lei dos crimes hediondos, tá? Nós paramos no último bloco falando do roubo, né, como crime hediondo, somente naquelas três situações que nós vimos: restrição de liberdade da vítima, o roubo quando tem emprego de arma de fogo e o roubo qualificado pela lesão corporal grave ou qualificado pela morte. Agora, dando sequência ao rol dos crimes hediondos, nós vamos ver aqui mais um crime que é considerado crime hediondo, que é a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, vírgula, ocorrência de lesão corporal ou morte, prevista no artigo 158, parágrafo 3º. Senhores, essa escrita, tá, utilizada pelo legislador causou uma confusão, tá? Ela é péssima, tá? E você vai ver aqui como a atuação do legislador, muitas vezes no Brasil, ela mais dificulta, mais atrapalha do que ajuda, tá? Então presta bem atenção, vamos lá. Primeira coisa, vamos só lembrar que extorsão é diferente de roubo. No roubo, a colaboração da vítima não é necessária para eu conseguir obter, né, a vantagem que eu busco. Já na extorsão, a colaboração da vítima ela é fundamental. Agora vem cá, o que acontece? Prestem bem atenção. Se você notar, a lei dos crimes hediondos, ela mencionou que é crime hediondo a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, com ocorrência de lesão corporal ou morte, prevista no 158, parágrafo 3º. Tá? Então presta atenção, a lei dos crimes hediondos deixou claro que o que é hediondo é o tipo penal previsto no 158, parágrafo 3º. Por que eu estou falando que isso aqui é muito importante? Presta atenção, antes do pacote anticrime, antes da alteração legislativa, eu só tinha como crime hediondo a extorsão qualificada pelo resultado morte, prevista no artigo 158, parágrafo 2º. Vamos entender isso aqui. Olha só. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Aí a parágrafo 2º, olha o que era crime hediondo. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. O que acontece, senhores? Olha só, deixa eu te explicar isso aqui e prestem muita atenção. O que fala o parágrafo 3º do artigo anterior, que é o artigo do roubo, lesão corporal grave ou morte? Traduzindo. Aí, o legislador ele traz o parágrafo 3º, né, do crime de extorsão, que é o seguinte, ó: se o crime é cometido mediante, se a extorsão é cometida mediante restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de 6 a 12 anos. Então ele trouxe o quê? Extorsão com restrição de liberdade da vítima. Essa é a primeira situação que ela apresenta. Aí ela coloca: se resultar essa extorsão com restrição de liberdade da vítima, se resultar lesão corporal grave, tá? Eu tenho a pena lá prevista no 159, ou morte. Aí ele traz outra hipótese: extorsão com restrição de liberdade da vítima com resultado morte. Você notou que o parágrafo 3º ele traz três situações pra gente, e todas as três eu tenho restrição de liberdade da vítima? Extorsão com restrição da liberdade da vítima sem gerar lesão grave, sem gerar morte. Extorsão com restrição de liberdade da vítima gerando lesão corporal grave. E extorsão com restrição de liberdade da vítima que gere morte. Ele trouxe essas três hipóteses aqui no parágrafo 3º. Aí olha só, presta atenção. Qual foi o grande problema? O que eu vou considerar como crime hediondo? Olha a bagunça que o legislador fez. O que eu vou considerar como hediondo, crime hediondo, agora, após o pacote anticrime, após a alteração legislativa? Eu vou considerar como hediondo a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima,
que é o famoso sequestro relâmpago, sem gerar lesão corporal grave, sem gerar morte. E eu também vou considerar hediondo a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima com lesão corporal, né? Aí ela inclui leve, grave ou gravíssima, ou morte. Aí olha só que interessante. Em decorrência de grave erro do legislador, a extorsão qualificada pelo resultado morte, sem ter restrição da liberdade da vítima. A extorsão qualificada pelo resultado morte, prevista lá no parágrafo 2º, tá, do Código Penal, era crime hediondo e o legislador esqueceu de incluir na alteração legislativa. Não é mais definida como crime hediondo. Presta atenção, calma, olha só, presta atenção. Olha o que eu tinha. Eu tinha como crime hediondo antes do pacote anticrime, antes da alteração legislativa, o que era crime hediondo? Era a extorsão qualificada pela morte da vítima. Eu não falei de extorsão com restrição de liberdade da vítima. Essa daqui está prevista no parágrafo 2º. O sujeito foi lá, praticou a extorsão, né? Não restringiu a liberdade da vítima, mas acabou gerando a morte dela. Isso aqui era crime hediondo. Após a alteração legislativa, o legislador ele quis incluir aquela extorsão que era praticada com restrição de liberdade da vítima, que é o famoso sequestro relâmpago. Aí o que o legislador fez? Ele colocou a extorsão com restrição de liberdade da vítima, sem resultado nenhum, sem lesão corporal e sem morte, agora é crime hediondo. A extorsão com restrição de liberdade da vítima, com resultado lesão corporal, e aí pode ser lesão corporal leve, grave ou gravíssima, e a extorsão com restrição de liberdade da vítima, com resultado morte. Só que todas essas três, elas estão previstas no parágrafo 3º. O legislador incluiu elas, ótimo. Só que ele esqueceu de colocar o que ele já tinha definido como crime hediondo, que era a extorsão sem restrição da liberdade da vítima, mas qualificada pela morte, que estava previsto no parágrafo 2º. Isso aqui era crime hediondo, o legislador esqueceu, ao colocar as condutas, as extorsões previstas no parágrafo 3º, onde tem restrição da liberdade da vítima, ele esqueceu de colocar no parágrafo 2º. Então, essa extorsão qualificada pela morte, que não tem restrição de liberdade da vítima, mas acabou gerando a morte, essa daqui, que era crime hediondo antes do pacote de crime, deixou de ser considerada crime hediondo. Por quê, professor? Porque nós adotamos o critério legal. Só é considerado crime hediondo aquele delito que está expressamente previsto na Lei 8.072. Como o legislador esqueceu do parágrafo 2º do artigo 158, ele só ficou preocupado em incluir o parágrafo 3º e esqueceu de colocar novamente o parágrafo 2º. Essa conduta que era crime hediondo, extorsão qualificada pela morte sem restrição de liberdade, deixou de ser considerado crime hediondo. Agora só é crime hediondo as extorsões que têm restrição da liberdade da vítima, sem resultado nenhum, com resultado lesão corporal e com resultado morte. Entenderam? Pessoal, mas vem cá, como assim extorsão qualificada pela morte, do parágrafo 2º, e extorsão com restrição da liberdade da vítima com resultado morte? São delitos diferentes. Vamos dar um exemplo. O que configura a extorsão? Eu preciso da colaboração da vítima. Então, por exemplo, a vítima ela já está no caixa eletrônico. Ela está lá sacando o dinheirinho dela. Eu paro atrás, aponto a arma de fogo e falo, bora, saca todo o dinheiro que está aí na tua conta e me entrega aqui. A vítima vira e fala assim, não vou entregar nada. Eu vou lá e efetuo um disparo. Essa pessoa vai lá e morre. Eu estou diante da extorsão qualificada pela morte. Eu não restringi a liberdade dela. Eu não levei, não coloquei ela dentro do carro e levei ela até um caixa eletrônico. Ela já estava no caixa eletrônico. Isso aqui que era crime hediondo deixou de ser. Agora, para ser hediondo, eu preciso o quê? Ter a extorsão com restrição de liberdade da vítima, que gerou morte, ou extorsão com restrição da liberdade da vítima, que gerou lesão corporal, ou extorsão com restrição da liberdade da vítima, que não gerou nada.
Então, olha a diferença, para que eu tenha aqui um crime hediondo, essa vítima, por exemplo, estaria saindo da faculdade, eu coloco ela dentro do carro, levo ela até um caixa eletrônico do outro lado da cidade e lá eu obrigo ela a me entregar o dinheiro. Aí, por algum motivo, efetua um disparo, essa pessoa morre. Opa, aqui sim eu tenho uma extorsão, com restrição de liberdade da vítima, porque eu coloquei ela dentro do carro e levei até o outro lado da cidade, e a decorrência do disparo ela acabou morrendo. Esse é crime hediondo. Aquela extorsão qualificada pela morte sem restrição da liberdade deixou de ser considerado crime hediondo por uma incompetência, tá, do legislador. Beleza? Tomem cuidado com isso. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Vamos dar continuidade aqui. Qual outro delito também é considerado hediondo? A extorsão mediante sequestro, tá? Simples e na forma qualificada, tá? Extorsão mediante sequestro, meu amigo, não interessa, é crime hediondo. Agora, por favor, não confunda extorsão mediante sequestro com sequestro. São crimes diferentes. Vamos entender. Olha o que é a extorsão mediante sequestro. Sequestrar pessoa. O que é sequestrar a pessoa? Privar a liberdade de pessoa, tá? Se eu sequestrar alguém com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem, que não necessariamente precisa ser econômica, como condição ou preço do resgate. Então, por exemplo, eu privo a sua liberdade com o intuito de obter uma vantagem. Vamos imaginar aqui que seja econômica, tá? Mas não necessariamente é econômica. Com o intuito de obter vantagem econômica, eu privo a tua liberdade, te levo para o cativeiro e peço, como condição para te libertar, peço um resgate, certo? Eu peço aqui dinheiro para o seu pai. Ah, pessoal, isso aí não é o tal do sequestro? Não, isso é extorsão mediante sequestro, tá? O sequestro em si é a mera privação da liberdade. Vou te dar um exemplo. O indivíduo não aceita o término do namoro e ele simplesmente leva a namorada para uma fazenda e fala, ó, você só vai sair daqui quando você decidir voltar, reatar o nosso relacionamento. Ele está obtendo algum tipo de vantagem? Ele está pedindo resgate, alguma coisa? Não. Então isso aqui é um mero sequestro. A extorsão mediante sequestro eu tenho como condição de liberdade, condição para libertar, para parar, né, cessar essa privação da liberdade, alguma coisa como resgate, tá? Beleza? Então cuidado com o que eu vou te falar. Você não pode confundir extorsão mediante sequestro, tá, com extorsão e com sequestro. São três coisas totalmente diferentes, tá ok? Beleza? O que é crime hediondo aqui, o que nós estudamos? A extorsão mediante sequestro é crime hediondo em qualquer uma das modalidades. Você vai aprender comigo que o sequestro ou o cárcere privado, tá? Ele só é hediondo se a vítima for criança ou adolescente, mas isso a gente vai estudar já já. Beleza? Tranquilo até aqui? Então o que nós estudamos até o presente momento? Nós vimos que o rol dos crimes hediondos, eu tenho o homicídio simples, quando praticada a atividade típica de grupo de extermínio. Eu tenho o homicídio qualificado, aí é qualquer hipótese, né? Eu tenho a lesão corporal gravíssima ou a lesão corporal seguida de morte, funcional, né, contra aquelas autoridades e agentes previstos no 142, 144, nós já vimos isso. Nós temos também como crime hediondo o feminicídio, que deixou de ser uma mera qualificadora do homicídio e agora é crime autônomo, não é isso? Nós temos o roubo, mas todas as hipóteses? Não, o roubo com restrição de liberdade da vítima, o roubo com emprego de arma de fogo e o roubo qualificado pela lesão corporal grave ou pela morte. O que mais nós vimos? Também é considerado crime hediondo a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, seja ela sem resultado, sem lesão, sem morte, seja ela com resultado lesão corporal, seja ela com resultado morte. Mas lembrando que tem que ter restrição de liberdade. E
nós vimos agora, para finalizar esse bloco, né, que também é considerado crime hediondo a extorsão mediante sequestro, que é diferente do crime de sequestro ou cárcere privado. Na extorsão mediante sequestro, eu vou privar a liberdade de alguém, certo? Visando obter alguma vantagem, né, como condição ao preço do resgate. Ou você me paga tanto, ou eu não vou libertar essa pessoa. E não precisa ser econômica. Me dá um exemplo aqui, professor. Ou você mantém... ou você desiste do concurso público, né, a vaga, eu estou em segundo lugar, só tem uma vaga e você está em primeiro. Ou você desiste da sua vaga e deixa eu assumir o cargo, ou eu não liberto aqui o seu filho, por exemplo, tá? Extorsão mediante sequestro, tá ok? Beleza? E aí, no próximo bloco, nós vamos dar continuidade ainda, tá? No rol dos crimes hediondos. Eu sei que são inúmeros crimes, mas eu vou trabalhar um por um com vocês aqui, e nós vamos falar do estupro e do estupro de vulnerável. Não perca o próximo bloco, tá? Se você tem alguma dúvida, por favor, manda aí nos comentários, tá? Não deixa de curtir, não deixa de seguir, não deixa principalmente de seguir o nosso canal, tá ok? Aguardo você no próximo bloco.